O coração dele disparou. Um estrondo veio do apartamento ao lado. Depois, os gritos. Eu sou Eduardo Grego. E eu sou Ana Grego. E hoje nós vamos falar sobre o meu conto dentro dessa antologia Cidade dos Sussurros. Mas antes disso, não esqueça de nos seguir aí pelas plataformas que você está assistindo. Clica no sininho, clica no se inscrever e solta a vinheta. Pois muito bem, Ana. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o seu conto. Como que ele chama o seu conto? O Condomínio. O Condomínio da Cidade dos Sussurros, né? É uma antologia? É uma antologia, eu achei a proposta muito legal, né? Foi organizada pela LN Editorial e o organizador foi um cara chamado Marvin Ribino. E eu gostei muito do nome e achei legal a proposta, né? Por que ele tratava a proposta? Por que era? Quando a gente participa de uma antologia, sempre tem um cenário por trás, né? Essa é a proposta. E o cenário por trás era um mundo onde o sol não nascia mais e apareciam algumas criaturas sussurrantes. Caramba! Eu sei que quando vai fazer antologia tem alguma coisa que tem que ter, não? Alguns elementos que tem que ter. Quais eram os elementos que tinham que ter nesse conto? No caso aqui, era a falta do sol, as criaturas que sussurram, medo, as pessoas que não saíam mais na rua com medo, sangue e muita coisa aí. Ficção ainda, mas ficção. É ficção? Eu acho que tá bem próximo das histórias como Um Lugar Silencioso, The Silence ou Bird Box, que a gente pôde ver por aí. Então, é um cenário bem apocalíptico aí. Ah, legal. E de sobrevivência, né? Bacana. A sinopse dele, qual que seria? Então, primeiro porque o condomínio, né? Da onde surgiu a ideia? Antes, a gente já morou num lugar assim e eu imaginei exatamente o condomínio onde a gente morava alguns anos atrás. Então, ele tinha vários blocos, assim, com apartamentos que não tinham elevador, né? Que era um sofrimento quando você vai fazer compra para subir até o último andar. A gente morava no último andar, né? Eram 56. 56 degraus. E eu imaginei aqui como é que seria, num cenário de apocalipse, sobreviver morando ali, né? Como é que as pessoas seriam, o que aconteceria e como é que você lidaria, como é que os personagens lidariam com os degraus e tudo mais, como é que seria. Então eu coloquei 2 personagens vivendo no quarto andar, exatamente no apartamento que eu vivia antes, e coloquei o Eric e a avó dele, a avó Julieta. O Eric. Qual que era o comportamento do Eric? Então, todos os meus personagens que geralmente eu escrevo, eles têm a curva, o arco deles e geralmente eles alcançam a redenção, né? E eu falei assim, e se esse personagem ele não alcançasse a redenção? Se fosse um personagem detestável, como é que será? Como é que seria, né? Então, o Eric foi o eleito, né? Para ser esse cara detestável. Então, eu aposto, todo mundo, assim, acho que conhece algum Eric, assim, na sua vida. Aquela pessoa, assim, que é detestável. Ele é mimado ao extremo. Ele é tipo o Duda, primo do Harry Potter, sabe? Sei. Insuportável. Ele é desse jeito, né? O mundo tá acabando e ele tá pensando só no próprio umbigo dele. E eu coloquei ele dentro desse cenário e a avó dele, que também ajudou a mimar, né? Então eles estão num cenário assim, falta comida, falta tudo, falta luz, né? E ele só está preocupado com as pilhas que ele pegou em um dos apartamentos que estava abandonado, né? Que eles e os vizinhos são os únicos que sobraram naquele bloco. E ele estava preocupado com as pilhas que ele pegou na casa do camelô, né? Na casa do cara que vendia pilhas no trem. Então, ele estava preocupado com o estoque de pilhas dele, que era o que colocava no joguinho dele, né? Então ele estava interessado nisso, não interessava mais o que estava acontecendo lá fora, o que a avó dele tinha que fazer para comer. Então, uma das cenas que eu coloco é ela pedindo para ele levar o lixo para, pelo menos, eles poderem conviver lá de um jeito mais civilizado, né? Ele fala que não vai levar, né? Então, eles moram no último andar e, tipo, ele quer que a avó dele se vire, né? Então, aí você vê quem é o Eric, né? Tem cita da avó dele quantos anos tinha? Olha, agora você me pegou. Não me lembro, mas ela tá bem velhinha e ela tá bem doente. Aí a gente começa a acompanhar essas criaturas que têm
no plano de fundo da antologia, elas aparecem. E, de algum jeito, a gente começa a simpatizar com o Eric porque você precisa dele para salvar a avó, né? Aí a gente começa a torcer. Pelo menos eu comecei a torcer para que ele mudasse, fizesse alguma coisa. Ele começa o arco da redenção dele, né? Mas ele tá sempre naquele comportamento dele, né? Então, vou ler aqui a sinopse do conto para você ver. Um dia, de repente, o sol não nasceu mais, e uma escuridão total trouxe consigo criaturas sussurrantes assustadoras. E no meio de tanto terror, o detestável Eric tenta sobreviver com a avó em seu condomínio. E ainda, além das criaturas, há também os mestiços infiltrados entre os humanos. Como sobreviver agora? Então aí tem outras questões também que vão aparecer no meio do conto. Então, foi um conto diferente, mas assim, foi divertido escrever, porque eu imagino o condomínio onde eu morei por muito tempo. Então, isso foi legal. Não, bacana, né? Eu lembro quando a gente morava lá, a maior dificuldade nossa era, assim, né? Igual tem no conto ali, na hora que fazia a compra que precisava descer, ou o lixo, né? Levar o lixo que não tinha como. Tinha que descer tinha que descer com lixo. Não dá pra juntar muito, porque senão acabava ficando pesado também. Como é que você imagina num cenário apocalíptico, como é que faria essa questão do lixo? Por exemplo, que a avó dele é daquele tipo de senhorinha que tá sempre preocupada com as coisas da casa, né? Então ela tirava o lixo todo, porque senão ia virar, por mais que o mundo estivesse acabando, ia virar uma bagunça, né? Então ela era preocupada com isso. Aí como é que você imagina que seria o lixo nesse condomínio? Não sei, não teria nem caixa, talvez, pra poder Nossa, colocar. eu imaginei uma pilha assim enorme que vai juntando e vai. Não tem coleta, né? Não tem teria coleta, não tem coleta, e depois essa pilha de lixo também é uma ferramenta para o final do conto. Então tudo tá amarrado, né? Tudo tá amarrado. Não, legal. E você acha que existe também uma crítica, traz uma reflexão? Eu lembro quando você estava falando um pouco aí, dá para olhar para um lado desse de reflexão também, né? De como tratar os idosos, né? Também, ou o contrário, não sei. Eu acho que é uma via de mão dupla aí, né? Também, não só como tratar os idosos, né? Uma relação avó e neto não era uma relação saudável, né? A avó dava tudo o que o neto queria e por mais que... Olha o cenário. Então, o Eric, não tava nem aí. Tava nem aí. A avó dele era doente, tudo, vó, você tá precisando de alguma coisa, tal. Não, né? Então, ele não tava nem aí. E ela sempre, meu netinho, tal. Então, os dois ali, eles são culpados por aquela situação, né? Então, chega assim, eles chegam num nível de que não tem comida para eles, né? E ele briga com ela porque ela não pediu para a vizinha. E ela falou, a vizinha não tem mais, né? Eu já pedi, eles já ajudaram a gente, eles não têm também e tal. E ele jogando igualzinho o Duda. Mas eu te ganhei tantos presentes ano passado, eu quero esse ano também. Então, era nesse nível. Então, eu acho que é uma relação que não é saudável para nenhum dos dois, né? Tanto para a avó, que acho que acaba mimando demais o Eric, e o Eric, que não tem empatia nenhuma, né? Só liga para aquilo que interessa para ele. Legal. Quais sentimentos você acha que o autor vai ter na hora de ler? O leitor, né? O leitor, perdão. O leitor vai ter na hora de ler. Eu sei como eu senti na hora que eu li. Fala aí o que você sentiu. Da raiva. da raiva é inusitado, né? Vindo de você, né? Que trabalha uma fantasia mais romântica, assim, mais bonitinho. Eu acho que ficou bem diferente o estilo, assim. Diferente também do Sítio. Né? No do Sítio não foi detestável. É porque o personagem principal, o protagonista, ele tem um papel muito importante, porque ele leva a história, ele leva a trama, né? Então, ele tem sempre aquele comportamento que vai carregar. E o arco dele. Você acompanha o protagonista, não importa se ele é bonzinho, se ele é ruim. Né? Por exemplo, The Last of Us, o Joel, ele é um cara cheio de cicatrizes, né? Então, por exemplo, no segundo episódio, a Tess que acompanha ele, fala pra garota, pra Ellie, né? Fala assim, olha, nós não somos pessoas boas. Ela fala isso pra garota. Nós não somos pessoas boas, né? E mesmo assim ele é o protagonista, é ele que vai
levar a história para frente, né? E você, de alguma maneira, vai torcer por ele, por mais defeitos que ele tenha. Então, nesse caso, eu fiz esse teste, né? Vamos ver esse Eric, o que a gente vai sentir, né? Então, é o tipo do personagem protagonista FDP, que você, depois que acabar, o último ponto final, você vai falar FDP. Caramba! Achei que ia ser uma coisa e foi outra. Mas foi um desafio legal. Eu achei assim que o conto ficou redondo, ficou legal. E foi um teste também, né? Para lidar com personagens insuportáveis. E ver como eles carregam a história da mesma maneira. Então, foi bem interessante. Eu sei que quando eu chego estressado, às vezes, eu vou treinar. Aqui em casa tem um saco de pancada, né? Aí eu vou lá dar umas porradas. O saco chama Eric. Você extravasou aí também. Agora eu vou escrever. Vou colocar toda a raiva aqui nesse personagem pra ele ser odiado. Ajuda também? Acho que sim, porque eu não sei, só um mundo de bondade. A gente torce para que as coisas sejam boas e tudo mais, mas é o que eu falei no começo. Eu acho que quem lê o Condomínio vai com certeza identificar algum Eric na vida, assim. Eu conheço alguns Erics. Então eu garanto que você conhece alguns Erics. Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, deve conhecer algum Eric assim na vida. Então, é aquela pessoa detestável, mas que faz parte da sua vida, né? Então, sempre tem. Ninguém é 100% amores e paz e amizade, né? Tem sempre os pormenores. E quando a gente está na literatura, os nossos personagens, eles são carregados, o que eles são muito, né? Então, o Eric, ele é muito detestável, ele é muito mimado. Então, eu acho que dá para descarregar um pouco. Vamos ver como é que sai esse personagem. E saiu, né? Se você ficou com raiva... Eu fiquei com muita raiva. Não só você, eu tive outros leitores que também leram. Eu falei, pega só um personagem que você vai ficar com raiva. E foi dito e feito. Eles, putz, esse Eric, nossa, dá vontade de esganar ele. Tá? Então, eu acho que quando a gente se propõe a fazer de certa maneira e a gente consegue o retorno, ninguém falou que ama ele. Nem eu amo ele, né? Então, acho que funcionou. Maravilha. E onde que a gente encontra? Para quem quiser ler o seu conto, Cidade de Sussurros, onde pode ser encontrado? O Condomínio, falei errado. O Condomínio, ele está disponível na Amazon, né? Então, se você ficou curioso para conhecer o Eric, para conhecer esse capítulo, né, de Cidade de Sussurros, conhecer essas criaturas e do que se trata tudo isso, conhecer a avó do Eric, conhecer o Eric, está disponível na Amazon, no Kindle. Então é só acessar lá. Maravilha. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ficou interessado? Vai lá, busca lá o conto da Ana, o Condomínio. Amazon. Valeu. Falou, galera. Até mais. Até mais.